Noiva faz a pobre senhora esfregar o chão. Ela não sabia que ela era mãe do seu noivo milionário. O que parecia apenas mais uma manhã comum em uma casa de alto padrão se transforma em algo impossível de ignorar. O cheiro forte do produto de limpeza invade o ambiente, o som do pano sendo arrastado contra o chão ecoa pela sala ampla, e uma senhora de aparência simples está de joelhos, esfregando o mármore frio com as mãos cansadas. À frente dela, uma noiva elegante observa cada movimento com olhar severo, exigindo mais esforço, mais rapidez, mais silêncio. Ninguém naquela casa imagina que aquela cena de humilhação guarda um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Antes de continuar essa história, aproveite este momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que histórias como essa continuem sendo contadas. A senhora baixa a cabeça, engole a dor e continua. Cada movimento do pano parece carregar anos de sacrifício. Ela não está ali por escolha, mas por necessidade. Precisa daquele trabalho para sustentar o menino que a espera em casa, um garoto de apenas 5 anos, cheio de perguntas e esperança. Enquanto esfrega o chão, sua mente foge para longe, para o fim do dia, quando finalmente poderá deitar ao lado dele e contar mais uma história antes de dormir. E é exatamente ali, em um quarto simples, com paredes descascadas e um ventilador antigo girando lentamente, que o outro lado dessa mulher aparece. Ela se deita na cama estreita, puxa o menino para perto e começa a contar uma história de ninar. Fala de coragem, de recomeços e de um pai que um dia aprenderia a olhar para o que realmente importa. O menino escuta atento, segurando sua mão com força, como se aquele toque fosse a única garantia de segurança que ele conhece. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, vive o homem que todos respeitam e poucos conhecem de verdade. Um milionário do setor imobiliário, acostumado a controlar números, pessoas e destinos. Dono de uma rotina rígida, de decisões frias e de uma vida aparentemente perfeita. Ele está prestes a se casar, cercado de elogios, eventos sociais e expectativas. Para o mundo, ele venceu. Para ele mesmo, existe um vazio que nunca soube explicar. A noiva representa tudo o que esse mundo espera dele. Aparência impecável, postura firme e a certeza de que tudo deve funcionar conforme o planejado. Para ela, a casa precisa estar sempre perfeita, as pessoas precisam saber seu lugar, e nada pode ameaçar a imagem construída com tanto esforço. A senhora que esfrega o chão é apenas mais uma peça invisível nesse cenário cuidadosamente montado. Mas pequenas coisas começam a fugir do controle. Um detalhe aqui, outro ali. Uma cantiga antiga que a senhora murmura sem perceber. Um prato simples preparado na cozinha que desperta lembranças antigas no milionário. Um cheiro, um gesto, um modo de falar que parece tocar em algo esquecido. Ele não entende porque aquilo o incomoda tanto, mas sente. E quanto mais tenta ignorar, mais presente esse incômodo se torna. Se você já percebeu que essa história não é apenas sobre riqueza ou humilhação, deixe seu like agora e escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até aqui. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Com o passar dos dias, a tensão dentro da casa cresce. A noiva se mostra cada vez mais impaciente, principalmente quando sente que algo foge ao seu controle. A senhora, por sua vez, luta diariamente contra o medo de perder o emprego e deixar o menino sem o pouco que conseguiu garantir. Cada dia ali tem um custo emocional alto, cada silêncio pesa mais que palavras. O milionário começa a observar mais. Ele percebe olhares, reações, pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. E, pela primeira vez em muito tempo, se permite sentir vulnerável. Ele não fala sobre isso com ninguém. Não pode. Sua imagem não permite dúvidas nem fraquezas. Mas à noite, sozinho em seu quarto amplo e silencioso, o vazio cresce. A história avança ao longo de meses, mostrando que nada muda de uma hora para outra. As relações se transformam lentamente, através de situações aparentemente simples. Um encontro inesperado na cozinha. Uma conversa interrompida. Um objeto antigo encontrado por acaso. Nada é explicado de imediato, mas tudo vai sendo cuidadosamente preparado, como a vida costuma fazer. O menino, sem saber de nada, começa a fazer perguntas. Perguntas inocentes, mas profundas. Ele quer saber por que não tem pai, porque sua mãe sempre volta cansada, porque algumas pessoas tratam outras como se não valessem nada. Essas perguntas ecoam na mente da senhora e reforçam sua maior motivação: proteger o filho, custe o que custar. O ambiente também muda.
A casa luxuosa passa a parecer fria, distante, quase opressora. Já o pequeno lar da senhora se torna um refúgio de afeto, mesmo com todas as dificuldades. O contraste entre esses dois mundos começa a pesar nas decisões do protagonista, que passa a questionar se o sucesso que construiu realmente representa quem ele é. Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma parte dessa história cheia de emoções, conflitos e revelações. Nada nesta história acontece por acaso. Cada coincidência tem uma raiz, cada encontro tem um motivo, cada silêncio carrega um significado. As regras desse universo são claras. O passado pode ser ignorado, mas nunca apagado. E quanto mais tempo se tenta esconder a verdade, maior é o impacto quando ela finalmente encontra espaço para aparecer. Essa é uma história sobre escolhas, sobre orgulho, sobre o peso das aparências e sobre laços que resistem ao tempo e às circunstâncias. Uma história que fala diretamente ao coração de quem já precisou engolir o choro, de quem já foi julgado sem ser conhecido, de quem acredita que nunca é tarde para reconhecer o que realmente importa. E o mais surpreendente ainda está por vir. Porque aquela senhora, de joelhos no chão frio, não é apenas uma funcionária invisível. Ela carrega um passado que se conecta diretamente ao homem mais poderoso daquela casa. Um passado que, quando vier à tona, vai mudar destinos, relações e certezas. Continue assistindo. O que começa como uma cena de humilhação está prestes a se transformar em algo que ninguém imaginava. O dia ainda nem havia terminado e o brilho do chão já se misturava às lágrimas silenciosas que caíam sobre o mármore frio. Maria das Dores estava ajoelhada no meio da sala imensa, segurando o pano com força, sentindo o ardor nos joelhos e nas mãos ressecadas pelo excesso de produtos de limpeza. O cheiro forte do desinfetante se espalhava pelo ambiente luxuoso, contrastando com a suavidade dos móveis caros e com o silêncio quase opressor daquela casa localizada em um dos condomínios mais exclusivos da Grande São Paulo. De pé, observando cada movimento com olhar crítico, estava Beatriz Fontes, a noiva do dono da casa. Vestia roupas claras, cabelo perfeitamente alinhado, postura rígida. Para ela, nada estava bom o suficiente. O chão precisava brilhar mais. Os cantos não estavam impecáveis. O serviço precisava ser refeito. E Maria obedecia. Sempre obedecia. Ela sabia que aquele emprego era sua única fonte de renda fixa. Sabia que não podia reclamar. Sabia que qualquer deslize poderia significar a perda do pouco que tinha. Enquanto esfregava o chão com mais força, sua mente viajava para longe dali, para um lugar muito mais simples, mas infinitamente mais acolhedor. Pensava em José, seu filho de apenas 5 anos, que naquele momento deveria estar brincando com os carrinhos gastos no chão do pequeno quarto onde moravam. Pensava no sorriso dele, na maneira como o abraçava todas as noites, no jeito curioso com que perguntava sobre o mundo. Era por ele que Maria se submetia a tudo aquilo. Era por ele que engolia a humilhação em silêncio. Beatriz circulava pela sala como se estivesse fiscalizando um território que precisava ser dominado. Cada ordem vinha carregada de desprezo disfarçado de exigência. Para ela, Maria não passava de uma funcionária invisível, alguém que deveria agradecer por estar ali. O que Beatriz não sabia era que aquela mulher simples carregava uma história diretamente ligada ao homem que ela estava prestes a se casar. No andar superior da casa, em um escritório amplo com vista para a cidade, estava Augusto Almeida, um dos empresários mais respeitados do ramo imobiliário no Brasil. Um homem conhecido por sua disciplina, por decisões firmes e pela frieza com que conduzia negócios milionários. Augusto havia construído seu império ao longo de décadas, começando do zero, enfrentando dificuldades que poucos conheciam. Para o mundo, ele era um exemplo de sucesso. Para si mesmo, carregava um vazio que nunca conseguiu explicar. Naquele fim de tarde, ele analisava contratos enquanto o céu começava a escurecer. Tentava se concentrar, mas algo o incomodava. Um desconforto estranho, sem nome. Não era cansaço. Não era estresse. Era uma sensação antiga, quase familiar, que surgia sem aviso. Ao descer as escadas, Augusto passou pela sala e, por um instante, seu olhar cruzou com o de Maria. Foi rápido. 1 segundo apenas. Mas suficiente para causar nele uma sensação inesperada. Havia algo naquele rosto cansado que lhe despertava uma lembrança distante. Um cheiro, talvez. Um jeito. Ele desviou o olhar imediatamente, tentando afastar aquele pensamento. Não fazia sentido.
Beatriz percebeu o olhar e se apressou em se aproximar de Augusto, segurando seu braço com firmeza, como se quisesse marcar território. Comentou algo sobre o jantar, sobre compromissos sociais, sobre a importância de manter tudo perfeito para os convidados do fim de semana. Augusto respondeu de forma automática, ainda com a mente distante. Maria continuou esfregando o chão até receber autorização para encerrar o trabalho. Quando finalmente se levantou, sentiu o corpo reclamar. A coluna doía, os joelhos ardiam, mas ela não demonstrou nada. Pegou suas coisas com cuidado e saiu em silêncio, como sempre fazia. O trajeto até sua casa era longo. Ônibus cheio, ruas movimentadas, o barulho constante da cidade. Cada minuto parecia mais pesado que o anterior. Mas tudo mudava quando ela abria a porta de casa e encontrava José correndo em sua direção. O abraço apertado do menino era capaz de apagar qualquer dor. Naquela noite, depois de um banho simples e de uma refeição modesta, Maria se deitou ao lado do filho. O ventilador antigo girava lentamente, espalhando um ar quente e constante. José se aconchegou em seus braços, pedindo mais uma história antes de dormir. Ela começou a falar, com a voz baixa e calma, inventando uma história sobre coragem, sobre escolhas difíceis e sobre um pai que, mesmo distante, um dia aprenderia a enxergar o que realmente importa. Enquanto contava a história, Maria sentia um aperto no peito. Havia anos que guardava segredos que nunca teve coragem de revelar. Segredos que poderiam mudar tudo, mas também poderiam destruir o pouco equilíbrio que havia construído. O medo sempre falou mais alto. José adormeceu segurando sua mão, respirando de forma tranquila. Maria permaneceu ali, observando o filho, prometendo em silêncio que faria de tudo para protegê-lo. Mesmo que isso significasse continuar invisível. Na casa luxuosa, Augusto jantava com Beatriz, cercado de pratos sofisticados e conversa sobre o futuro. Falavam do casamento, da lua de mel, dos convidados importantes. Tudo parecia perfeito. Mas Augusto sentia um peso estranho no peito. Um incômodo que não conseguia afastar. Depois do jantar, ele caminhou sozinho pela varanda, observando as luzes da cidade. Pensou em sua trajetória, nas decisões que tomou, nas renúncias que fez. Pensou no passado que sempre evitou revisitar. Sem perceber, sua mente voltou à mulher que havia visto ajoelhada no chão da sala. Aquela imagem o perturbava mais do que gostaria de admitir. Nos dias seguintes, a rotina seguiu aparentemente normal. Maria voltou ao trabalho, Beatriz continuou exigente, Augusto seguiu dividido entre negócios e compromissos sociais. Mas algo havia mudado. Pequenos detalhes começaram a se destacar. Maria cantarolava baixinho enquanto limpava a cozinha, uma cantiga antiga do interior. Augusto, ao ouvir, sentiu um nó na garganta. Aquela melodia era familiar demais. Ele tentou ignorar, mas o som ficou ecoando em sua mente durante todo o dia. Em outro momento, Maria preparou um bolo simples de fubá para o café da tarde. O cheiro se espalhou pela casa e fez Augusto parar no meio do corredor. Aquela lembrança era impossível de explicar. Era como se tivesse sido transportado para um tempo que não lembrava com clareza, mas que parecia essencial. Beatriz percebeu a mudança no comportamento do noivo. Ele estava mais calado, mais distante. Começou a observar Maria com mais atenção, sentindo uma ameaça que não conseguia definir. A presença daquela mulher simples passou a incomodá-la ainda mais. Maria, por sua vez, sentia o olhar de Augusto sobre si em alguns momentos. Um olhar diferente. Não de julgamento, mas de confusão. Isso a deixava inquieta. O passado que tanto tentou enterrar parecia começar a bater à porta. Naquela mesma semana, José voltou da escola com um desenho. Um desenho de uma família. Um pai, uma mãe e um filho. Ele mostrou a Maria com orgulho, perguntando quando o pai dele apareceria na história de verdade. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Abraçou o menino, sem conseguir responder. O primeiro capítulo dessa história se constrói assim, entre silêncios, olhares e memórias adormecidas. Entre o luxo que esconde vazios e a simplicidade que guarda verdades profundas. Nada ainda foi revelado, mas tudo começou a se mover. E, sem que ninguém percebesse, o passado começou a exigir seu espaço. O movimento da cidade começava cedo, e Maria das Dores já estava de pé antes mesmo do sol aparecer por completo entre os prédios. O corpo ainda doía do dia anterior, mas não havia tempo para reclamar. Preparou o café simples,
Arrumou José com cuidado, ajeitando o uniforme gasto e penteando seus cabelos com carinho. O menino falava sem parar, contando detalhes da escola, inventando histórias, enchendo a casa pequena com uma alegria que contrastava com o cansaço estampado no rosto da mãe. Maria ouvia tudo com atenção, sorrindo quando podia, escondendo o peso que carregava por dentro. Cada palavra de José era um lembrete silencioso do motivo pelo qual ela seguia firme. Depois de deixá-lo na escola, enfrentou mais um trajeto longo até o condomínio de luxo onde trabalhava. O ônibus cheio, o calor, os olhares apressados das pessoas formavam um cenário comum, mas que naquele dia parecia mais pesado. Ao chegar à casa de Augusto Almeida, Maria sentiu um aperto no peito sem saber explicar. Algo naquele ambiente vinha se transformando. Não era apenas o olhar atento do dono da casa, nem a impaciência crescente de Beatriz Fontes. Era uma sensação de que o passado, tão cuidadosamente escondido, começava a se mover de forma silenciosa. Beatriz já estava acordada e circulava pela casa com uma lista mental de exigências. A proximidade do casamento a deixava ainda mais rígida. Tudo precisava estar impecável. Cada detalhe fora do lugar era motivo de irritação. Ao ver Maria entrar, lançou um olhar rápido, avaliando postura, aparência, até o modo como ela respirava. As tarefas daquele dia pareciam dobradas. Limpeza minuciosa, organização de armários, preparação para a visita de uma decoradora. Maria cumpria tudo sem questionar, mas sentia o peso emocional aumentar. Em certos momentos, percebia Augusto passando pelos corredores, observando sem dizer nada. Ele parecia mais presente, mais atento ao que antes ignorava. Augusto, por sua vez, começava a se dar conta de mudanças internas que não conseguia controlar. O trabalho continuava rendendo, os negócios seguiam firmes, mas sua concentração falhava. Em reuniões importantes, sua mente se perdia em lembranças vagas, sensações que não vinham acompanhadas de imagens claras, apenas emoções. Havia algo naquele cotidiano que mexia com ele de maneira profunda. Durante o almoço, Beatriz falou longamente sobre os preparativos do casamento, sobre convidados influentes, sobre a importância de manter uma imagem sólida. Augusto respondia com frases curtas, distante. Em determinado momento, um cheiro vindo da cozinha chamou sua atenção. Era algo simples, caseiro, diferente dos pratos sofisticados que costumava consumir. Ele se levantou sem perceber e caminhou até lá. Maria mexia uma panela com cuidado, concentrada. Quando Augusto apareceu, ela se assustou levemente. O olhar dos dois se cruzou mais uma vez, agora por alguns segundos a mais. Ele observou suas mãos, marcadas pelo tempo, e sentiu um nó no peito. Havia algo ali que o desarmava. Algo que não conseguia nomear. Beatriz apareceu logo em seguida, interrompendo o silêncio com um comentário ríspido sobre o tempero e a necessidade de seguir exatamente o que havia sido pedido. Maria abaixou a cabeça. Augusto permaneceu em silêncio. A tensão era visível, mesmo que ninguém falasse sobre ela. Naquele mesmo dia, Maria recebeu uma ligação da escola de José informando que haveria uma apresentação simples no fim da semana. Nada grandioso, apenas um evento para os pais. Ela sorriu ao ouvir a notícia, mas logo sentiu a preocupação surgir. Precisaria sair mais cedo do trabalho, pedir autorização, enfrentar o mau humor de Beatriz. Ainda assim, prometeu a si mesma que estaria lá. O tempo parecia correr mais rápido conforme os dias avançavam. Augusto se via cada vez mais inquieto. Passou a chegar mais cedo em casa, a observar detalhes que antes passavam despercebidos. Reparava na forma como Maria organizava a mesa, no cuidado com que tratava cada objeto, como se tudo tivesse um valor maior do que aparentava. Certa tarde, Augusto encontrou uma caixa antiga no depósito da casa enquanto procurava documentos. Dentro, havia objetos que não reconhecia. Entre eles, uma fotografia antiga de uma mulher jovem com um bebê no colo. O papel estava amarelado, mas o olhar da mulher era forte, determinado. Ele não entendeu por que aquela imagem o afetou tanto. Guardou a foto de volta, tentando afastar a sensação estranha. Maria, em casa, sentia o peso do silêncio aumentar. José começava a fazer perguntas mais diretas. Perguntava sobre o pai, sobre por que só via outras crianças acompanhadas. Maria respondia com cuidado, tentando proteger o filho da complexidade da verdade. Cada resposta incompleta era um esforço emocional enorme. Beatriz, por sua vez,
Percebia claramente que algo fugia ao seu controle. Augusto estava diferente. Mais ausente, menos interessado nos detalhes que antes valorizava. E a presença de Maria, que antes era apenas funcional, começava a incomodá-la de forma irracional. Beatriz passou a observar cada gesto da funcionária, cada olhar, cada silêncio. Em um jantar com amigos, Beatriz comentou de forma aparentemente casual sobre empregados que não sabiam o seu lugar. Riu, buscando aprovação. Augusto permaneceu calado, sentindo um desconforto crescente. Aquela postura não combinava mais com o que ele começava a sentir. Não disse nada, mas o silêncio teve um custo emocional alto. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis. Augusto começou a questionar decisões pequenas, algo que nunca fazia. Pediu que Maria preparasse pratos simples, alegando saudade de comidas menos elaboradas. Beatriz reagiu com surpresa e irritação, mas cedeu, tentando manter a harmonia aparente. Na escola, José ensaiava para a apresentação com entusiasmo. Falava sobre isso todos os dias, contando cada detalhe. Maria observava o filho com orgulho, sentindo uma mistura de alegria e medo. Sabia que aquele momento simples poderia trazer consequências inesperadas. No trabalho, Maria pediu permissão para sair mais cedo no dia da apresentação. Beatriz respondeu com frieza, lembrando a importância das responsabilidades. Augusto ouviu a conversa de longe, sem pensar muito, autorizou a saída. O olhar de Beatriz naquele instante deixou claro que algo havia se rompido. Augusto começou a revisitar lugares do passado. Passou por bairros antigos, igrejas simples, ruas que pareciam despertar memórias adormecidas. Cada passo parecia levá-lo mais perto de algo que evitou durante toda a vida. Não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que precisava continuar. Em casa, Maria organizava documentos antigos em uma gaveta, separando papéis que guardava há anos. Havia cartas nunca enviadas, registros, lembranças que carregavam uma história inteira. Ela tocava aqueles papéis com cuidado, como se fossem frágeis demais para serem expostos. Beatriz, cada vez mais inquieta, começou a impor regras mais rígidas, tentando reafirmar sua autoridade. O clima na casa se tornava pesado. Augusto sentia isso, mas evitava confrontos diretos. Seu conflito interno crescia, dividido entre manter a vida perfeitamente organizada e encarar sentimentos que não compreendia. No dia da apresentação de José, Maria saiu mais cedo, o coração acelerado. Sentou-se na pequena plateia da escola, observando o filho no palco improvisado. Quando José a encontrou com o olhar, sorriu de forma tão intensa que Maria sentiu as lágrimas surgirem. Aquela cena simples reforçou tudo o que ela estava disposta a enfrentar. Augusto, naquele mesmo horário, cancelou uma reunião importante sem explicar o motivo. Ficou em seu escritório, olhando pela janela, sentindo uma inquietação profunda. Algo dentro dele dizia que certas prioridades precisavam ser revistas, mesmo sem saber exatamente como. A noite chegou trazendo silêncio e reflexão. Maria voltou para casa com José, cansada, mas emocionada. Augusto jantou em silêncio, enquanto Beatriz falava sobre prazos e compromissos. Os três, cada um em seu espaço, sentiam que algo estava se transformando, mesmo sem compreender o alcance disso. O cotidiano seguia, mas não era mais o mesmo. As pequenas mudanças acumuladas começavam a pesar. Nada havia sido revelado, nada havia sido dito claramente, mas o passado seguia pressionando, pedindo espaço, se aproximando sem anunciar. Os dias seguintes trouxeram uma mudança silenciosa na rotina da casa, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Augusto passou a chegar mais cedo com frequência, caminhando pelos corredores como se buscasse algo que não sabia nomear. Observava detalhes mínimos, a luz entrando pela janela no fim da tarde, o som distante do trânsito, o ritmo da casa quando Beatriz se recolhia para ligações intermináveis sobre o casamento. Tudo parecia igual, mas já não era. Maria percebeu a diferença logo no primeiro dia. Havia algo no ar, um peso diferente. Ela continuava cumprindo suas tarefas com a mesma dedicação, mas sentia o olhar de Augusto em alguns momentos, não como vigilância, e sim como alguém tentando reconhecer um lugar esquecido. Isso a deixava tensa. O passado, que sempre manteve bem guardado, parecia mais próximo do que nunca. Beatriz também sentia. Não precisava de palavras para perceber que a atenção do noivo estava se deslocando. Ele já não respondia com o mesmo entusiasmo aos planos,
às escolhas de flores, aos detalhes do evento. Quando ela falava, muitas vezes ele apenas assentia, perdido em pensamentos. Aquilo despertava nela uma inquietação crescente, uma sensação de ameaça que não conseguia explicar. Numa manhã abafada, Maria organizava o quarto de hóspedes quando encontrou um objeto fora do lugar. Um relógio antigo, esquecido dentro de uma gaveta. Reconheceu imediatamente. Seu coração acelerou. Tocou o relógio com cuidado, como se pudesse se quebrar com um simples contato. Era um símbolo de um tempo distante, de promessas nunca cumpridas. Colocou-o de volta, tentando controlar a respiração. Ao descer as escadas, encontrou Augusto na sala. Ele a cumprimentou com um leve aceno, algo que raramente fazia. Maria respondeu da mesma forma, mantendo a postura respeitosa. O silêncio entre os dois parecia carregado de significados não ditos. Beatriz observava de longe, atenta, anotando mentalmente cada gesto. Augusto saiu para trabalhar, mas a concentração não veio. Em reuniões, sua mente vagava. Os números estavam corretos, os projetos avançavam, mas havia algo mais importante exigindo atenção. Ele se lembrava de cenas da infância que surgiam de forma fragmentada, um cheiro de café fresco, uma voz feminina cantando baixo, mãos firmes segurando as suas. As lembranças vinham sem contexto, mas com força suficiente para abalar sua certeza de controle. Maria, em casa, tentava se manter focada. Pensava em José, nas contas, na escola. Mas os pensamentos insistiam em voltar ao passado. As escolhas feitas por necessidade, as renúncias silenciosas. O medo de que tudo aquilo viesse à tona era constante. Ela sabia que não teria forças para enfrentar certas consequências. Beatriz decidiu intensificar sua presença. Passou a supervisionar cada detalhe do trabalho de Maria, corrigindo, exigindo, apontando falhas onde não havia. Não era apenas rigor. Era uma tentativa clara de reafirmar domínio. Maria suportava em silêncio, mas sentia o desgaste emocional crescer. Em uma tarde, Augusto pediu que Maria o acompanhasse até o depósito para procurar alguns documentos antigos. Beatriz não gostou da ideia, mas não se opôs abertamente. No espaço apertado, cercado de caixas e móveis antigos, o clima era diferente. O ar parecia mais pesado, carregado de lembranças. Enquanto Maria procurava as caixas indicadas, Augusto observava o ambiente. Havia ali objetos de outra época, registros de uma vida anterior a que ele conhecia. Em determinado momento, Maria encontrou uma pasta e a entregou a ele. Os dedos dele se tocaram brevemente. Um gesto simples, mas que provocou uma reação imediata nos dois. Augusto sentiu o coração acelerar. Maria recuou instintivamente. Nenhuma palavra foi dita. Não havia necessidade. O silêncio falava por si. Beatriz apareceu logo depois, interrompendo o momento com perguntas e cobranças. O clima mudou. Augusto agradeceu a ajuda de Maria e saiu. Beatriz lançou um olhar desconfiado antes de acompanhar o noivo. Naquela noite, Maria chegou em casa mais abatida do que de costume. José percebeu. Sentou-se ao lado dela no sofá pequeno, encostando a cabeça em seu ombro. Ela acariciou os cabelos do filho, tentando transmitir segurança. José falou sobre a escola, sobre os amigos, sobre um trabalho que precisava entregar. Maria ouvia, mas sua mente estava distante. Mais tarde, ao colocar o menino na cama, Maria sentiu uma pontada de medo. A sensação de que algo estava prestes a mudar se tornava cada vez mais forte. Pegou uma caixa guardada no fundo do armário e abriu com cuidado. Dentro, documentos, fotografias, lembranças de um tempo que ela acreditava ter ficado para trás. Tocou cada item com carinho e apreensão. Augusto, em sua casa ampla e silenciosa, encarava o teto sem conseguir dormir. Pensava em decisões antigas, em caminhos escolhidos por impulso, em responsabilidades assumidas cedo demais. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se questionar se havia sido justo consigo mesmo e com os outros. A sensação de vazio começava a ganhar forma, ainda que indefinida. Beatriz, por sua vez, falava ao telefone com uma amiga, reclamando da distância emocional do noivo. Dizia que algo estava errado, que sentia estar perdendo espaço. A amiga tentava tranquilizá-la, sugerindo que fosse apenas estresse pré-casamento. Beatriz desligou sem se sentir aliviada. Ela sabia que era mais do que isso. Nos dias seguintes,
Pequenos conflitos começaram a surgir. Augusto discordou de uma decisão de Beatriz relacionada ao casamento, algo que nunca fazia. Ela reagiu mal, sentindo-se desautorizada. A discussão foi contida, mas deixou marcas. Maria ouviu parte da conversa à distância, sentindo o peso da tensão aumentar. Na escola, José começou a demonstrar comportamentos diferentes. Ficava mais quieto, mais pensativo. A professora chamou Maria para conversar, dizendo que o menino parecia carregar preocupações além da idade. Maria ouviu com atenção, sentindo a culpa crescer. Prometeu a si mesma que protegeria o filho de qualquer impacto, custasse o que custasse. Augusto passou a observar José em alguns momentos, quando o menino visitava a casa acompanhado de Maria em situações pontuais. Algo no jeito da criança chamava sua atenção. Um olhar curioso, uma expressão que lhe parecia estranhamente familiar. Ele não entendia o motivo, mas sentia uma conexão inexplicável. Beatriz percebeu isso e reagiu com frieza. Passou a evitar a presença do menino na casa, criando justificativas práticas. Augusto não questionou abertamente, mas sentiu o incômodo crescer. O ambiente na casa começou a mudar. Antes impecável e distante, agora carregava uma tensão constante. Os silêncios se tornavam mais longos, os olhares mais significativos. Maria sentia que precisava redobrar a cautela. Augusto sentia que precisava entender o que estava acontecendo dentro de si. Beatriz sentia que estava perdendo o controle. Nada ainda havia sido revelado. Nenhuma verdade havia sido dita em voz alta. Mas tudo avançava, lentamente, como uma corrente silenciosa que se fortalece a cada dia. O cotidiano seguia seu curso, mas as escolhas começavam a pesar mais. As emoções se acumulavam, os segredos pressionavam. E, mesmo sem saber como ou quando, todos sentiam que algo essencial estava se aproximando, exigindo espaço para existir. A rotina da casa passou a ser marcada por uma tensão constante, como se cada ambiente guardasse palavras não ditas. Augusto acordava cedo, mas já não encontrava descanso nas manhãs silenciosas. O café da manhã, antes um momento rápido e funcional, tornará-se um espaço de silêncios prolongados. Beatriz falava sobre compromissos, fornecedores, ajustes finais do casamento, enquanto Augusto ouvia de forma dispersa, mexendo no café já frio. Maria chegava pouco depois, sempre discreta, carregando consigo uma atenção redobrada. Percebia a mudança no clima assim que atravessava a porta. Não era apenas cansaço. Havia algo diferente nos olhares, nos gestos contidos, nas pausas longas demais. Ela seguia suas tarefas com cuidado extremo, tentando passar despercebida, mas sentia que sua presença já não era neutra. Augusto começou a passar mais tempo em casa do que de costume. Cancelava compromissos externos, delegava reuniões, justificava com explicações vagas. Ninguém questionava, afinal, sua autoridade nunca fora colocada em dúvida. Mas ele sabia que não era o trabalho que o prendia ali. Era uma inquietação crescente, uma necessidade silenciosa de entender o que estava acontecendo ao seu redor e dentro dele. Em determinados momentos, Augusto observava Maria enquanto ela organizava a sala ou a cozinha. O modo como dobrava um pano, como alinhava os objetos, como respirava fundo antes de se levantar. Eram gestos simples, mas carregados de uma familiaridade desconcertante. Ele não comentava, mas aquilo o acompanhava ao longo do dia, invadindo seus pensamentos durante tarefas banais. Beatriz notava cada olhar, cada pausa, cada detalhe que fugia ao controle. Seu comportamento se tornava mais rígido, mais calculado. Passou a organizar a casa de maneira quase obsessiva, impondo regras novas, mudando horários, criando rotinas que reforçavam sua presença. Não admitia, nem para si mesma, mas sentia medo. Medo de perder o espaço que conquistara com tanto esforço. Maria, por sua vez, enfrentava seus próprios conflitos. O peso de manter segredos começava a se refletir em seu corpo. As noites eram mal dormidas, os pensamentos insistiam em retornar ao passado. Em casa, José percebia. Ele se aproximava mais, fazia perguntas simples, mas carregadas de preocupação. Maria respondia com cuidado, tentando preservar a infância do filho. Na escola, José passou a desenhar com mais frequência figuras de casas grandes, carros bonitos, pessoas bem vestidas. A professora comentou com Maria que o menino parecia imaginar um mundo diferente do que vivia. Maria ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito.
Aquilo não era apenas imaginação infantil. Era desejo, curiosidade, perguntas não respondidas. Augusto teve um dia particularmente difícil no trabalho. Um projeto importante exigia decisões rápidas, mas ele se sentia incapaz de se concentrar. A mente insistia em revisitar lembranças fragmentadas. Uma estrada de terra, uma casa simples, uma mulher jovem segurando uma criança. Ele não entendia por que essas imagens surgiam agora. Tentou afastá-las, mas falhou. Ao voltar para casa mais cedo, encontrou Maria organizando a sala. Beatriz estava fora, resolvendo questões do casamento. O silêncio entre eles era diferente daquela vez. Não havia tensão aberta, mas uma expectativa silenciosa. Augusto sentou-se no sofá, observando o movimento da casa. Sem perceber, começou a falar sobre o passado. Comentou de forma vaga sobre infância, sobre mudanças constantes, sobre decisões que precisou tomar cedo demais. Maria ouviu em silêncio, mantendo as mãos ocupadas, mas sentindo o coração acelerar. Cada palavra parecia se aproximar perigosamente de algo que ela tentava manter distante. Ela respondeu com frases curtas, cuidadosas. Falou sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre criar um filho sozinha. Não entrou em detalhes, mas deixou escapar emoções que não conseguia mais esconder. Augusto percebeu. Sentiu uma conexão inesperada, um reconhecimento silencioso. Beatriz chegou em casa no meio da conversa. O clima mudou instantaneamente. Ela percebeu a proximidade, o tom diferente. Tentou disfarçar, mas a rigidez voltou imediatamente. Comentou sobre compromissos, interrompeu o diálogo e direcionou a atenção de Augusto para questões práticas. Mais tarde, Beatriz confrontou Augusto de forma indireta. Questionou seu distanciamento, sua falta de interesse pelos preparativos, sua presença constante em casa. Augusto respondeu com calma, mas firmeza, dizendo que precisava de espaço para pensar. Aquela resposta não a satisfez. Para Beatriz, pensar significava perder controle. Nos dias seguintes, Beatriz passou a impor limites claros. Reduziu o contato de Maria com espaços comuns, alterou horários, restringiu pequenas liberdades. Maria aceitou sem contestar, mas sentia o desgaste emocional aumentar. Cada nova regra era uma tentativa de apagá-la, de torná-la ainda mais invisível. Augusto percebeu as mudanças, mas não interveio imediatamente. Sentia-se dividido. Parte dele queria manter a estabilidade, evitar conflitos. Outra parte começava a se incomodar com a injustiça silenciosa. Essa divisão interna o deixava exausto. Em casa, Maria organizava a vida com José com ainda mais cuidado. Passava mais tempo com ele à noite, conversando, ouvindo, tentando transmitir segurança. José começou a falar sobre um colega da escola que tinha um pai presente, que buscava todos os dias. Maria ouviu, sentindo o peso daquilo. Prometeu a si mesma que protegeria o filho de qualquer dor maior. Augusto, em uma noite de insônia, levantou-se e caminhou pela casa em silêncio. Parou diante de uma estante. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Antiga, onde guardava objetos pessoais. Pegou uma fotografia antiga que mantinha ali há anos, sem saber exatamente por quê. Observou o rosto da mulher na foto. Havia algo ali que agora parecia mais claro, mais próximo. Beatriz, acordada em outro quarto, sentia a distância crescer. Tentava racionalizar, mas o medo persistia. Ligou para a mãe, buscando apoio. Ouviu conselhos sobre firmeza, sobre manter posição, sobre não demonstrar fraqueza. Aquilo a deixou ainda mais determinada. Na manhã seguinte, Maria chegou para trabalhar e encontrou a casa ainda mais silenciosa. Beatriz saiu cedo. Augusto permanecia em seu escritório. Maria iniciou suas tarefas com cuidado, sentindo um peso diferente. A sensação de que tudo estava prestes a mudar se tornava quase física. Augusto chamou Maria para ajudá-lo a organizar alguns documentos antigos. A proximidade novamente trouxe um silêncio carregado. Ele observava a forma como ela manuseava papéis, como parecia reconhecer alguns registros sem dizer nada. Aquilo despertou nele uma inquietação ainda maior. Maria sentia o coração bater forte,
mas mantinha a postura. Cada gesto precisava ser calculado. Cada palavra, medida. O medo de que qualquer deslize pudesse trazer consequências irreversíveis era constante. A casa, antissímbolo de controle e estabilidade, começava a se transformar em um espaço de conflitos silenciosos. O luxo já não escondia as tensões. Os ambientes pareciam mais fechados, mais frios. A mudança não estava apenas nas paredes, mas nas relações. José, em casa, começou a guardar objetos simples em uma caixa, dizendo que eram coisas importantes para o futuro. Maria observava, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. O menino crescia rápido, e as perguntas ficavam mais difíceis de responder. Augusto sentia que precisava tomar decisões, mesmo sem saber exatamente quais. O controle que sempre o definiu começava a falhar. E, pela primeira vez, ele se permitia sentir medo. Medo de perder algo que ainda não entendia completamente. Nada era dito de forma clara. Nenhuma verdade vinha à tona. Mas o peso do não dito se acumulava, pressionando todos os envolvidos. O passado seguia presente, silencioso, aguardando o momento certo para se manifestar. O amanhecer trouxe um silêncio diferente para dentro da casa. Não era o silêncio comum das manhãs organizadas, mas algo mais pesado, quase expectante. Augusto acordou antes do horário habitual e permaneceu alguns minutos sentado na cama, observando a luz fraca que entrava pela janela. Sentia o corpo cansado, embora não tivesse feito esforço físico algum. O cansaço vinha de outro lugar, de pensamentos que não cessavam, de memórias que insistiam em se aproximar sem se apresentar por completo. Na cozinha, Beatriz já estava de pé, falando ao telefone com alguém da organização do casamento. Sua voz soava firme, controlada, como se cada palavra precisasse reafirmar uma posição. Quando percebeu a presença de Augusto, encerrou a ligação rapidamente e comentou algo sobre ajustes finais, convidados que ainda não haviam confirmado presença, detalhes que precisavam ser revistos. Ele respondeu de forma educada, mas distante, sentando-se à mesa sem demonstrar interesse real. Maria chegou pouco depois, como sempre, discreta. Cumprimentou os dois com respeito e começou suas tarefas. Sentiu imediatamente a mudança no ambiente. Havia algo diferente no ar, uma tensão mais densa, como se as paredes estivessem ouvindo. Ela respirou fundo e seguiu em frente, tentando se concentrar no trabalho. Augusto passou boa parte da manhã em casa, algo que já começava a se tornar comum. Trabalhou no escritório, mas fazia pausas frequentes, caminhando pelos corredores, observando detalhes. Parou diante de uma fotografia pendurada na parede, uma imagem antiga da casa ainda em construção. Pensou no quanto aquela estrutura havia sido erguida com esforço, sacrifício e escolhas difíceis. Pensou também no que havia sido deixado para trás no processo. Beatriz observava tudo com atenção silenciosa. Percebia o distanciamento, as pausas longas, o olhar perdido. Aquilo a incomodava profundamente. Para ela, o casamento representava segurança, estabilidade, reconhecimento. Qualquer ameaça a esse projeto era vista como um risco que precisava ser controlado. Durante o almoço, Beatriz fez questão de sentar-se à mesa com Augusto, algo que nem sempre fazia. Maria serviu a refeição e se afastou, mantendo a postura profissional. O clima era tenso, mesmo sem discussões abertas. Beatriz falava sobre planos futuros, sobre viagens, sobre investimentos. Augusto ouvia, mas sua mente parecia em outro lugar. Em determinado momento, Augusto comentou sobre a possibilidade de reduzir alguns compromissos sociais após o casamento. Beatriz reagiu com surpresa e certa irritação, questionando a necessidade disso. Ele respondeu que sentia falta de uma vida mais simples, de momentos menos programados. A resposta caiu como um peso entre eles. Beatriz não comentou, mas seu olhar endureceu. Maria, na cozinha, ouvia fragmentos da conversa. Cada palavra parecia reforçar sua sensação de que algo estava se deslocando. Ela mantinha o foco no trabalho, mas o coração acelerava. O medo de que seu passado viesse à tona crescia a cada dia. À tarde, Maria recebeu uma ligação da escola de José informando que o menino estava com febre. O aviso veio acompanhado da recomendação de buscá-lo o quanto antes. Maria sentiu o desespero tomar conta, mas manteve a calma. Precisaria pedir autorização para sair mais cedo novamente. Ela se aproximou de Beatriz com cuidado, explicou a situação.
Beatriz ouviu com expressão fechada, demonstrando clara insatisfação. Antes que respondesse, Augusto apareceu e ouviu parte da conversa. Sem hesitar, autorizou a saída de Maria, dizendo que a saúde da criança era prioridade. Beatriz ficou visivelmente contrariada. Não discutiu naquele momento, mas a tensão aumentou. Maria agradeceu, pegou suas coisas e saiu apressada, com o coração dividido entre o alívio e o medo das consequências. No caminho até a escola, Maria sentia as mãos trêmulas. Pensava em José, na fragilidade do filho, na responsabilidade que carregava sozinha. Ao encontrá-lo, sentiu um misto de alívio e preocupação. José estava abatido, mas sorriu ao vê-la. Maria o abraçou com força, prometendo em silêncio que estaria sempre ali. Enquanto isso, Augusto permaneceu em casa, refletindo sobre a decisão que havia tomado. Percebeu o olhar de reprovação de Beatriz, mas não se sentiu culpado. Pelo contrário, sentiu uma estranha sensação de coerência, como se tivesse feito algo alinhado com uma parte de si que estava adormecida. Beatriz não conseguiu esconder a irritação. Assim que ficaram a sós, comentou sobre a frequência com que Maria precisava sair, sobre a importância de manter a rotina da casa. Augusto ouviu e respondeu com firmeza, dizendo que imprevistos aconteciam e que não via problema em demonstrar compreensão. A conversa não se estendeu, mas deixou marcas. À noite, Maria cuidava de José com atenção redobrada. Preparou um chá simples, mediu a temperatura, ficou ao lado dele até que dormisse. Observava o rosto tranquilo do filho e sentia uma mistura de amor e angústia. Pensava no futuro, nas decisões que talvez precisasse tomar. Sabia que o equilíbrio que mantinha era frágil. Augusto, em sua casa ampla, caminhava pelos corredores em silêncio. Sentia a ausência de Beatriz, que havia se recolhido cedo. Pensava na infância, nas figuras que haviam marcado sua vida, em sentimentos que nunca soube nomear. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que nem tudo que havia sido deixado para trás estivesse realmente resolvido. Nos dias seguintes, pequenas mudanças continuaram a se acumular. Augusto passou a questionar decisões que antes aceitava sem pensar. Beatriz reagia com resistência, sentindo-se cada vez mais ameaçada. Maria tentava manter-se invisível, mas percebia que isso se tornava impossível. José começou a se recuperar, mas permaneceu mais quieto. Fazia desenhos que Maria guardava com cuidado. Em alguns deles, apareciam figuras masculinas ao lado de casas grandes, carros, jardins. Maria observava em silêncio, sentindo o peso simbólico daqueles traços infantis. Augusto, ao ver um dos desenhos por acaso, sentiu um impacto inesperado. Algo naquele traço simples, naquela representação, despertou uma emoção intensa. Ele não comentou, mas guardou a imagem na memória. Beatriz percebeu o interesse e reagiu com frieza. Passou a limitar ainda mais a presença de Maria em determinados espaços da casa, alegando organização e privacidade. Maria aceitava, mas sentia o desgaste emocional aumentar. Em uma tarde chuvosa, Augusto ficou preso no trânsito e decidiu passar por bairros antigos, lugares que evitava há anos. Observou casas simples, ruas movimentadas, pessoas comuns vivendo suas rotinas. Sentiu uma conexão estranha, como se aquele mundo lhe fosse mais familiar do que o luxo em que vivia. Maria, em casa, organizava documentos antigos, separando papéis importantes. Tocava cada um com cuidado, consciente do peso que carregavam. Pensava se um dia teria coragem de abrir aquela caixa de verdades. O medo sempre falava mais alto. Beatriz começou a demonstrar sinais claros de impaciência. Seu comportamento oscilava entre controle excessivo e silêncio calculado. Ela sentia que precisava agir, mesmo sem saber exatamente como. Para ela, perder espaço não era uma opção. Augusto sentia a pressão crescer, tanto externa quanto interna. O conflito entre manter a vida que construiu e encarar sentimentos desconhecidos o deixava exausto. Ainda assim, algo dentro dele dizia que não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. O ambiente da casa refletia esse desgaste. O brilho do mármore já não impressionava. Os espaços pareciam mais frios, mais vazios. As conversas eram contidas, os gestos calculados. Maria, ao sair do trabalho naquele dia, sentiu um aperto no peito. A sensação de que algo estava prestes a mudar se tornava quase insuportável. Ela respirou fundo, tentou se fortalecer.
Tudo o que fazia era por José. Tudo o que suportava tinha um motivo. Augusto observou Maria se despedir e sair. Por um instante, teve vontade de dizer algo, de perguntar algo. Mas permaneceu em silêncio. O medo de mexer em algo que não entendia ainda o paralisava. Nada havia sido revelado. Nenhuma verdade havia sido dita. Mas as escolhas começavam a se alinhar de forma inevitável. O passado seguia presente, pressionando, exigindo espaço. E todos sentiam, mesmo sem admitir, que o equilíbrio frágil que mantinham estava cada vez mais próximo de se romper. A manhã começou pesada dentro da casa de Augusto Almeida. O céu nublado refletia um clima de tensão silenciosa que parecia ter se instalado de forma definitiva naquele ambiente. Beatriz acordou cedo, determinada a resolver pendências do casamento, mas carregava uma irritação constante que não conseguia esconder. Tudo precisava estar sob controle, cada detalhe impecável, como sempre exigirá. Ainda assim, havia algo que escapava ao seu domínio, e isso a incomodava profundamente. Maria das Dores chegou pouco depois das 7, como fazia todos os dias. Entrou em silêncio, vestiu o avental gasto e começou a rotina. Os gestos eram automáticos, precisos, fruto de anos de trabalho invisível. Mesmo assim, o coração batia mais acelerado do que o normal. Desde os últimos dias, sentia o peso de um olhar que não existia antes. Não era vigilância. Não era cobrança. Era algo mais difícil de definir. Enquanto limpava a sala, percebeu Augusto parado próximo à escada, observando sem perceber que estava sendo notado. Ele não dizia nada. Apenas olhava, como se tentasse decifrar algo que se recusava a ganhar forma em sua mente. Maria desviou o rosto e continuou o serviço, tentando controlar a respiração. Aquela presença a deixava inquieta. Augusto, por sua vez, sentia um incômodo crescente. O som do pano deslizando pelo piso, o ritmo da respiração de Maria, tudo parecia ativar lembranças que ele não conseguia alcançar por completo. Não eram imagens claras, mas sensações. Um cheiro de sabão simples, uma cantiga distante, uma paz que ele não sentia havia décadas. Aquilo contrariava sua lógica, sua disciplina emocional, sua necessidade de controle. Beatriz desceu as escadas pouco depois, observando a cena com atenção. Reparou no silêncio prolongado, na postura de Augusto, na presença constante de Maria naquele espaço. Algo se acendeu dentro dela, uma mistura de desconfiança e medo. Aproximou-se com passos firmes, interrompendo aquele momento indefinido com ordens secas sobre a arrumação da casa e compromissos do dia. Maria ouviu tudo em silêncio, assentindo com a cabeça. Não discutia, não questionava. Apenas cumpria. Mas por dentro, o cansaço emocional começava a pesar mais do que o físico. A humilhação diária deixava marcas invisíveis, acumuladas ao longo do tempo. Ao sair para o trabalho, Augusto levou consigo aquele desconforto persistente. No escritório, tentou mergulhar nos números, nas reuniões, nos contratos. O império que havia construído exigia atenção constante, decisões rápidas, postura firme. Mas naquele dia, nada fluía como antes. Em meio a uma reunião importante, perdeu o foco por alguns segundos, algo impensável para alguém conhecido por sua frieza e controle absoluto. As imagens voltavam sem aviso. O chão sendo esfregado. As mãos calejadas. Um olhar cansado que escondia a dignidade. Augusto sentiu um aperto no peito e encerrou a reunião mais cedo do que o previsto, alegando compromissos pessoais. Enquanto isso, Maria enfrentava mais um dia longo. Beatriz parecia ainda mais exigente, como se tentasse reafirmar sua posição a cada ordem. Cada detalhe da casa era motivo para crítica. Cada falha mínima era amplificada. Maria suportava tudo, pensando em José, em seu sorriso, em sua dependência total dela. No meio da tarde, enquanto organizavam um dos quartos de hóspedes, Maria encontrou uma caixa antiga esquecida no fundo do armário. Não mexeu. Apenas fechou novamente, respeitando limites que sempre se impôs. Mesmo assim, aquela caixa despertou uma sensação estranha, como se estivesse cercada por histórias que nunca deveriam vir à tona. Augusto retornou para casa mais cedo do que o habitual. Encontrou a residência mais silenciosa do que nunca. Beatriz havia saído para resolver assuntos do casamento. Maria estava na cozinha, preparando o jantar simples que sempre deixava pronto antes de ir embora. O cheiro do alimento se espalhava pelo ambiente,
trazendo novamente aquela sensação familiar que Augusto não conseguia explicar. Ele se aproximou sem perceber. Parou à porta da cozinha, observando os movimentos cuidadosos de Maria. Havia respeito em cada gesto, uma dedicação silenciosa que contrastava com o desprezo que recebia. Aquilo o incomodou profundamente. Não era assim que ele acreditava conduzir sua casa, sua vida. Maria sentiu a presença dele antes mesmo de virar o rosto. O corpo enrijeceu por um instante, mas ela manteve a postura. Continuou o que fazia, sem olhar diretamente. O silêncio entre os dois se estendeu por longos segundos, carregado de algo não dito. Augusto tentou falar, mas as palavras não vieram. Em vez disso, deu alguns passos para trás e se afastou, ainda mais confuso do que antes. Aquele encontro silencioso o deixou inquieto pelo resto da noite. Quando Maria deixou a casa, o cansaço era visível. O trajeto até sua casa parecia ainda mais longo. Ao chegar, encontrou José desenhando no chão da sala. Ele levantou o rosto ao vê-la e sorriu com a alegria de quem ainda acredita que o mundo pode ser simples. Aquela visão foi suficiente para aliviar parte do peso que ela carregava. Durante o jantar, José falou sobre a escola, sobre amigos, sobre sonhos pequenos e grandes. Em determinado momento, perguntou novamente sobre o pai. Maria sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Explicou com palavras cuidadosas que algumas histórias demoram mais para serem contadas. José aceitou, como sempre aceitava, confiando plenamente nela. Naquela noite, Maria demorou a dormir. Pensamentos antigos voltavam à tona, memórias que ela havia aprendido a silenciar para sobreviver. Sabia que o equilíbrio frágil que mantinha poderia se romper se não tomasse cuidado. O passado era uma porta que ela temia abrir. Na casa de Augusto, a noite também foi de inquietação. Beatriz retornou tarde, falando sobre fornecedores, convidados, detalhes do evento. Ele ouvia sem realmente escutar. O brilho que ela demonstrava ao falar do casamento parecia destoar do peso que ele sentia no peito. Ao se deitar, Augusto permaneceu acordado por horas. Pensou em sua trajetória, nas escolhas que fizera, nas pessoas que ficaram pelo caminho. Pensou no quanto havia se distanciado de tudo que não estivesse relacionado ao sucesso. Pela primeira vez em muito tempo, questionou se aquilo havia sido suficiente. Nos dias seguintes, a tensão se intensificou de forma sutil. Olhares mais longos. Silêncios mais densos. Beatriz tornou-se mais vigilante. Maria mais cautelosa. Augusto mais introspectivo. Cada um carregava suas próprias certezas e medos, sem perceber que estavam sendo empurrados, pouco a pouco, para um ponto inevitável. Nada ainda havia sido revelado. Nenhuma verdade tinha vindo à tona. Mas as estruturas internas começavam a se mover, silenciosamente, como placas profundas prestes a se ajustar. E, mesmo sem palavras, todos sentiam que algo já não podia mais permanecer enterrado. A semana avançava com uma lentidão incômoda, como se o tempo dentro da casa de Augusto Almeida obedecesse a um ritmo próprio, mais pesado, mais atento aos silêncios do que às palavras. Nada de extraordinário acontecia na superfície, mas tudo parecia carregado de significados ocultos, como se cada gesto tivesse passado a ter peso maior do que antes. Maria das Dores manteve a rotina com precisão quase mecânica. Chegava no mesmo horário, organizava os ambientes na mesma ordem, evitava cruzar olhares por mais tempo do que o necessário. Ainda assim, sentia que algo havia mudado. Não na casa, mas nela. O corpo reagia de forma diferente. O coração acelerava em momentos inesperados. O passado, que sempre fora uma lembrança distante, começava a se infiltrar nos pensamentos com insistência. Naquela manhã, enquanto limpava a biblioteca, Maria passou os dedos pelas lombadas dos livros organizados de forma impecável. Eram títulos que falavam de negócios, economia, biografias de grandes líderes. Um mundo distante do seu, mas que agora, de alguma forma, parecia mais próximo do que deveria. Parou por um instante, respirou fundo e voltou ao trabalho. Augusto observava tudo à distância. Não fazia de propósito, mas seus passos sempre pareciam conduzi-lo aos mesmos lugares onde Maria estava. Ele tentava racionalizar, dizer a si mesmo que era apenas coincidência, mas algo dentro dele sabia que não era. A presença dela despertava uma inquietação que não se encaixava em nenhuma lógica conhecida. Durante o café da manhã, Beatriz falava animadamente sobre a escolha das flores para a cerimônia.
Mostrava imagens no celular, discutia cores, combinações, detalhes que para ela eram fundamentais. Augusto concordava com a cabeça, mas sua mente estava distante. O barulho do pano sendo torcido na área de serviço ecoava mais alto do que a voz de Beatriz. Ela percebeu. Sempre percebeu. O sorriso perdeu um pouco da firmeza, e os olhos passaram a acompanhar cada movimento do noivo com atenção redobrada. Quando Maria passou pela sala carregando um balde, Beatriz interrompeu a conversa para corrigir algo irrelevante no trabalho, apenas para reafirmar sua autoridade. Maria ouviu, assentiu e seguiu, sem reação. Mas por dentro, a pressão se acumulava. Não era apenas o cansaço físico. Era o medo constante de ser descoberta, de que algo escapasse sem querer. Maria sabia que havia verdades que não podiam ser ditas, não agora. Talvez nunca. Ao sair para o trabalho, Augusto levou consigo aquela sensação persistente de desconforto. No caminho até o escritório, recordações fragmentadas surgiam sem aviso. Um cheiro de terra molhada. Uma casa simples. Uma voz feminina cantando baixinho. Ele apertou o volante com mais força, tentando afastar aquelas imagens. Não fazia sentido. Sua história era outra. Ou pelo menos era isso que sempre acreditara. No escritório, os funcionários notaram a mudança. Augusto estava menos rígido, mais silencioso. Passava longos minutos olhando pela janela, como se buscasse algo no horizonte da cidade. Em uma reunião com investidores, demorou a responder uma pergunta simples. Recuperou-se rápido, mas o incômodo permaneceu. Enquanto isso, Maria enfrentava mais um dia de exigências. Beatriz parecia determinada a encontrar falhas onde não existiam. A postura estava mais fria, o tom mais cortante. Maria suportava tudo em silêncio, mas o limite começava a se aproximar. Não por ela, mas por José. Tudo o que fazia era por ele. Naquela tarde, Maria recebeu uma ligação da escola. Nada grave, apenas um aviso sobre uma atividade especial. Mesmo assim, o coração disparou. A simples possibilidade de algo fora do controle a deixava em alerta. Pediu autorização para sair alguns minutos mais cedo naquele dia. Beatriz respondeu com impaciência, mas permitiu, deixando claro o desagrado. Ao chegar em casa, Maria encontrou José animado, mostrando um trabalho escolar colado com cuidado em uma cartolina colorida. Era sobre família. Ele explicou cada detalhe com orgulho, apontando figuras, contando histórias inventadas. Maria ouviu com atenção, sorrindo, mas sentindo o peito apertar a cada palavra. José perguntou se um dia poderiam morar em uma casa grande, com quintal e espaço para brincar. Maria respondeu com carinho, dizendo que sonhos existem para nos dar força. Ele aceitou a resposta, como sempre aceitava, confiando sem questionar. Naquela noite, depois que o filho dormiu, Maria ficou sentada à mesa da cozinha por longos minutos. Pensou nas escolhas que fizera, nas renúncias, nos silêncios que carregava. Sabia que cada decisão tinha sido tomada para proteger José, mas começava a se perguntar até quando conseguiria sustentar aquele equilíbrio frágil. Na casa de Augusto, a noite também foi de tensão silenciosa. Beatriz estava mais distante, embora tentasse manter a aparência de normalidade. Falava sobre compromissos futuros, sobre a lista de convidados, sobre viagens. Augusto ouvia, mas a mente insistia em vagar. Em determinado momento, ele se levantou da mesa e foi até a área externa. O ar noturno trouxe uma sensação estranha de alívio. Olhou para o céu, respirou fundo. Pensou em sua infância, em fragmentos que sempre evitara explorar. Havia lacunas em sua história que ele aprenderá a ignorar, mas agora pareciam cobrar atenção. Nos dias seguintes, pequenos acontecimentos continuaram a se acumular. Um objeto fora do lugar. Um cheiro que despertava lembranças. Uma música antiga que Maria cantarolava sem perceber. Tudo contribuía para aumentar a tensão invisível que pairava sobre aquela casa. Beatriz tornou-se ainda mais vigilante. Observava Maria com olhos atentos, como se buscasse algo errado, algo que justificasse sua inquietação. Augusto, por sua vez, parecia cada vez mais dividido entre a vida que construíra e sentimentos que não compreendia. Maria sentia o peso desses olhares, mas seguia firme. Cada dia era vencido um de cada vez. Cada noite ao lado de José renovava suas forças. Ainda assim, algo dentro dela sabia que o silêncio não poderia durar para sempre.
Naquele fim de semana, a casa recebeu visitas rápidas de fornecedores do casamento. Pessoas entravam e saíam, discutindo detalhes, prazos, valores. Maria circulava discretamente, mantendo-se à margem. Augusto acompanhava tudo com um distanciamento incomum, como se estivesse apenas cumprindo um papel. Em meio à movimentação, por um instante, Augusto e Maria ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre os dois foi pesado, carregado de significados não ditos. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou. Maria manteve o olhar baixo, o coração acelerado. Nenhuma palavra foi trocada, mas algo se firmou naquele espaço invisível entre eles. Quando o movimento cessou e a casa voltou ao silêncio, todos sabiam, mesmo sem admitir, que aquele equilíbrio estava por um fio. Nada ainda havia sido revelado. Nenhuma verdade tinha vindo à tona. Mas o passado seguia pressionando, exigindo ser reconhecido. E cada um, à sua maneira, sentia que não haveria como ignorá-lo por muito mais tempo. A tensão dentro da casa de Augusto Almeida já não se escondia nos detalhes. Ela ocupava os espaços, impregnava o ar, alterava o ritmo das conversas e o peso dos silêncios. Cada dia parecia mais longo do que o anterior, como se todos estivessem presos a uma espera que ninguém ousava nomear. Beatriz acordava mais cedo, circulava pela casa com passos firmes, dando ordens mesmo quando nada precisava ser feito. Havia nela uma necessidade crescente de controle, como se organizar o ambiente fosse uma forma de manter sob domínio aquilo que não conseguia compreender. Observava Maria das Dores com atenção constante, reparando em gestos mínimos, em pausas, em olhares que duravam um segundo a mais. Maria percebia. Sentia no corpo o peso dessa vigilância. Mesmo assim, seguia com o trabalho, mantendo a postura discreta que aprenderá a construir ao longo dos anos. Evitava qualquer comportamento que pudesse chamar atenção. Ainda assim, havia algo diferente nela. Uma espécie de firmeza silenciosa que não existia antes. Não era rebeldia, nem coragem explícita. Era necessidade. Augusto também havia mudado. Não de forma abrupta, mas perceptível. Passava mais tempo em casa, cancelava compromissos, adiava reuniões que antes considerava inadiáveis. Dizia a si mesmo que precisava desacelerar, que era apenas cansaço acumulado. Mas sabia que não era só isso. Em uma manhã nublada, enquanto tomava café na cozinha, Augusto ouviu Maria conversando ao telefone na área externa. A voz estava baixa, mas carregada de emoção. Não conseguiu distinguir palavras, apenas o tom preocupado, a respiração contida, a pausa longa antes de desligar. Algo naquele som o atingiu de forma inesperada. Ele ficou ali, parado, segurando a xícara, tentando entender por que aquilo o afetava tanto. Não era sua responsabilidade. Não era sua vida. Ainda assim, sentia como se fosse. Beatriz entrou na cozinha logo depois, comentando sobre mais um ajuste no cronograma do casamento. Falava sobre prazos, sobre a importância da imagem, sobre como tudo precisava sair perfeito. Augusto respondeu com frases curtas, sem entusiasmo. Ela notou, estreitou os olhos, mas não comentou. Naquela tarde, Maria pediu permissão para sair no horário habitual. Beatriz respondeu de forma seca, lembrando que havia tarefas pendentes. Maria cumpriu todas com cuidado redobrado, mesmo com o corpo cansado. Sabia que qualquer deslize poderia ser usado contra ela. Ao sair, respirou fundo ao sentir o ar da rua. O caminho até casa parecia mais pesado naquele dia. Pensava em José, na conversa da manhã, na pergunta que ele fizera sobre pais que moram longe. Pensava no que responderia da próxima vez. Quando chegou, encontrou o menino sentado no chão, desenhando com lápis de cor gastos. Ele sorriu ao vê-la, correu para abraçá-la. Esse gesto simples era o que mantinha Maria de pé. Sentou-se com ele, ouviu suas histórias, participou daquele pequeno universo onde tudo ainda parecia possível. José falou sobre uma apresentação na escola. Disse que precisava de alguém para assistir. Maria garantiu que estaria lá. Promessas eram sagradas para ela. Na casa de Augusto, a noite caiu pesada. Beatriz se arrumava para um jantar com amigos, comentando sobre aparências, sobre a importância de manter certa imagem social. Augusto observava em silêncio, sentindo-se deslocado dentro da própria casa. Quando ficaram sozinhos novamente, ele caminhou até a sala, parou diante da grande janela e ficou ali, olhando as luzes distantes da cidade. Pensava em escolhas.
em caminhos que tomou sem olhar para trás, em partes da própria história que sempre evitara revisitar. Nos dias seguintes, pequenos conflitos começaram a surgir com mais frequência. Beatriz se mostrava impaciente, questionava decisões de Augusto, reclamava de ausências que antes ignorava. Ele, por sua vez, tornava-se menos tolerante às cobranças. As conversas terminavam em silêncios longos, carregados de ressentimento. Maria sentia o clima mais pesado do que nunca. Percebia discussões abafadas, portas fechadas com mais força, passos apressados. Tentava se manter invisível, mas já não era possível. Sua presença havia deixado de ser neutra naquele espaço. Em um fim de tarde, enquanto organizava a sala, Maria encontrou um objeto esquecido sobre a mesa lateral. Um item simples, antigo, claramente fora de lugar naquele ambiente sofisticado. Reconheceu imediatamente. O coração acelerou. Pegou o objeto com cuidado, sentindo um misto de surpresa e temor. Guardou-o rapidamente no bolso do avental, tentando manter a calma. Augusto entrou na sala minutos depois. Olhou ao redor, como se procurasse algo, mas não disse nada. Maria sentiu o peso daquele olhar, mesmo sem encará-lo diretamente. Algo havia sido deslocado. Algo que não deveria estar ali. Beatriz apareceu logo em seguida, interrompendo o momento com uma crítica sobre a disposição dos móveis. Maria respondeu com um aceno breve e seguiu para outro cômodo. O ar parecia mais denso do que nunca. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Pensava no objeto, no significado, no risco. Pensava se deveria devolvê-lo, se deveria fingir que nunca o viu. Pensava em José, sempre em José. Qualquer decisão precisava protegê-lo. Augusto também passou a noite em claro. Revirava-se na cama, sentindo uma inquietação constante. Sabia que algo estava fora do lugar, mas ainda não conseguia identificar exatamente o que. A sensação de que havia peças faltando em sua própria história tornava-se insuportável. No dia seguinte, Beatriz anunciou que viajaria por alguns dias para resolver questões do casamento. Disse isso de forma prática, como quem comunica algo irrelevante. Augusto apenas assentiu. Maria ouviu à distância, sentindo um misto de alívio e apreensão. Com a ausência de Beatriz, a casa pareceu respirar diferente. Não mais leve, mas menos rígida. Augusto circulava com mais liberdade, e Maria sentia um pouco menos de pressão. Ainda assim, o silêncio entre eles era intenso. Em uma tarde chuvosa, Maria precisou reorganizar o depósito. Augusto apareceu para ajudar, algo que nunca havia feito antes. Trabalharam lado a lado por alguns minutos, sem trocar palavras. O som da chuva batendo no telhado preenchia o espaço. Em determinado momento, Augusto parou, segurando uma caixa nas mãos. Olhou para Maria com atenção, como se estivesse prestes a perguntar algo importante. Ela sentiu o coração disparar. O tempo pareceu suspenso. Mas ele não perguntou. Apenas respirou fundo e voltou ao trabalho. Esse gesto, simples e contido, foi suficiente para confirmar o que ambos já sentiam. O silêncio estava se tornando insustentável. Verdades guardadas por tempo demais começam a pesar, mesmo quando ninguém as nomeia. Enquanto isso, José contava os dias para a apresentação na escola, animado com a ideia de ter alguém na plateia. Maria sorria para ele, escondendo a ansiedade que crescia a cada dia. Tudo seguia aparentemente igual. A rotina, os horários, as tarefas. Mas por dentro, cada personagem se encontrava em um ponto de ruptura silenciosa. Nada ainda havia sido revelado. Nenhuma palavra definitiva fora dita. Mas o equilíbrio frágil que sustentava aquela história estava cada vez mais próximo do limite. E, mesmo sem saber, todos já caminhavam por um terreno onde não haveria mais espaço para fingimentos. A casa de Augusto Almeida amanheceu diferente. Não havia música ambiente, nem ordens ecoando pelos corredores. A ausência de Beatriz criava um silêncio mais honesto, quase revelador. A luz da manhã entrava pelas janelas amplas, refletindo no mármore que Maria das Dores conhecia tão bem, agora limpo não por obrigação humilhante, mas por hábito, por dignidade, por anos de resistência silenciosa. Maria chegou mais cedo naquele dia. O coração batia forte desde a noite anterior. O objeto guardado com tanto cuidado permanecia em sua bolsa, pesado não pelo material, mas pelo significado.
Cada passo dentro daquela casa parecia conduzi-la para um ponto sem retorno. Ainda assim, ela entrou de cabeça erguida. Pensava em José. Sempre em José. Augusto também despertou antes do habitual. Passou a noite quase inteira acordado, encarando o teto, sentindo que algo definitivo estava prestes a acontecer. Vestiu-se sem pressa, desceu as escadas e encontrou Maria na cozinha, organizando tudo com atenção. O cheiro de café fresco tomou o ambiente. Aquilo o atingiu em cheio. Era um cheiro que atravessava décadas, que o levava para um lugar que sempre existiu dentro dele, mesmo sem nome. Os dois se olharam por um instante mais longo do que o permitido pelas convenções silenciosas que haviam construído. Não havia mais como fingir neutralidade. Augusto sentou-se à mesa. Maria continuou de pé, segurando a xícara com mãos firmes, apesar do tremor interno. Ele começou a falar sobre coisas simples. O clima, o trabalho, compromissos adiados. Mas as palavras soavam vazias. Maria ouviu, respondeu com educação, até sentir que não aguentaria mais. O ar parecia rarefeito. O tempo exigia coragem. Com cuidado, ela colocou a bolsa sobre a mesa e retirou o objeto. Um item antigo, simples, marcado pelo uso. Augusto reconheceu no mesmo instante. O mundo pareceu girar devagar demais. Aquilo não era apenas um objeto. Era uma memória concreta de algo que sempre esteve fora de alcance. O silêncio se tornou absoluto. Augusto sentiu o peito apertar. Perguntas que sempre evitou se formaram sem que precisassem ser ditas. Maria respirou fundo. Não havia mais espaço para recuos. Ela falou. Não com dramatização, não com acusações. Falou com a serenidade de quem carregou uma verdade por tempo demais. Contou sobre o passado, sobre escolhas feitas sob pressão, sobre um afastamento que nunca foi desejado, apenas suportado. Contou sobre José. Sobre o amor que sempre existiu. Sobre o medo constante de destruir tudo se dissesse a verdade cedo demais. Augusto ouviu em silêncio. Cada palavra encontrava um encaixe em memórias fragmentadas. Nada soava estranho. Pelo contrário, tudo fazia sentido pela primeira vez. O vazio que carregou por anos finalmente ganhava contornos claros. Quando Maria terminou, lágrimas escorriam por seu rosto, mas não havia arrependimento. Apenas alívio. Augusto levantou-se devagar, caminhou até a janela, respirou fundo. Precisava de segundos para reorganizar o mundo. Ele voltou, olhou para Maria com um misto de emoção e fragilidade raramente visto nele. Falou pouco. Disse que precisava conhecer o filho. Disse que precisava reconstruir o que o tempo separou. Não houve promessas grandiosas. Apenas decisões firmes. Naquele mesmo dia, Augusto fez questão de acompanhar Maria até em casa. O trajeto simples, as ruas movimentadas, o prédio modesto. Tudo aquilo fazia parte de uma realidade que ele nunca viveu, mas que agora precisava compreender. Subiu as escadas, sentindo o peso simbólico de cada degrau. José abriu a porta com curiosidade. Observou o homem alto, bem vestido, com um olhar atento. Maria se ajoelhou ao lado do filho, apresentou Augusto com cuidado. Não explicou tudo. Não precisava. José sentiu algo diferente. Um conforto inexplicável. Augusto se abaixou, falou com o menino com naturalidade. Perguntou sobre a escola, sobre os desenhos, sobre os carrinhos. José respondeu com entusiasmo. O vínculo começou ali, simples, verdadeiro. Nos dias que se seguiram, a vida mudou de forma gradual. Augusto assumiu responsabilidades que sempre lhe pertenceram, mas que só agora compreendia. Acompanhou José na escola, esteve presente na apresentação prometida, sentado na plateia com Maria ao lado. O orgulho silencioso nos olhos de ambos dizia mais do que qualquer palavra. Beatriz retornou dias depois e encontrou uma casa diferente. Não apenas no ambiente, mas nas relações. Augusto foi direto, respeitoso, firme. Disse que precisava encerrar aquele compromisso. Não houve escândalo, nem humilhação. Apenas verdades que não podiam mais ser ignoradas. Beatriz saiu contrariada, mas sem espaço para manipulação. Maria deixou de ser funcionária naquela casa. Augusto fez questão de formalizar tudo, garantindo segurança, estabilidade, respeito. Mas mais do que isso, ofereceu presença.
Algo que dinheiro algum compra. Com o tempo, Maria e José mudarão-se para um lugar melhor, escolhido juntos. Augusto esteve presente em cada decisão. Não tentou apagar o passado, mas construiu o futuro com responsabilidade. A relação entre Maria e Augusto não se baseou em romantização imediata. Foi feita de conversas difíceis, de ajustes, de aprendizados, de perdões conquistados, não exigidos. O amor, quando surgiu, veio maduro, sustentado pela verdade. José cresceu cercado de cuidado, sem excessos, sem ausências. Aprendeu que família é feita de escolhas diárias, que dignidade não se negocia, que silêncio pode proteger, mas a verdade liberta. A casa que antes simbolizava humilhação tornou-se apenas parte de uma história superada. Maria nunca esqueceu os dias difíceis, mas também nunca mais se ajoelhou diante de ninguém. Augusto, por sua vez, encontrou sentido em algo que nenhum negócio havia lhe proporcionado. A vida seguiu. Não perfeita, mas real. E, pela primeira vez, completa. Fim. Chegou até o fim? Então escreve real nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.